Eu saúdo com a paz do Senhor. Tá glória. Queridos, Jesus é bom e o diabo não vale nada, né? Glória a Jesus. Queridos, é um prazer inenarrável, indizível estar com os irmãos mais uma vez nessa casa de oração e poder hoje ser porta-voz de Deus para a sua vida. Eu glorifico a Deus pela vida do apóstolo Enéas, paizão, obrigado, me ligou. E não tem como recusar quando o apóstolo Enéas ele faz o convite, eu não recebo como um pedido, eu recebo como uma convocação. Saí de Duque de Caxias para cá, irmão, para poder simplesmente entregar uma palavra para a tua vida. E nessa noite eu desejo ser o mordomo da congregação, lhe preparar um banquete que o Espírito de Deus colocou já no meu coração. E eu espero nessa noite ser fidedigno àquilo que o Espírito de Deus colocar em mim. Hoje eu vim acompanhado, irmão. Hoje eu não vim sozinho não, hoje eu vim armado. Hoje eu vim acompanhado com a minha esposa, está ali no canto. Se põe de pé, minha filha, para todo mundo te conhecer, ver que eu me dei bem. Glória a Jesus. Você pode aplaudir a Jesus pela vida da minha esposa? Glória a Jesus. Somos casados há 11 anos, juntos há 15. E nós já estamos orando por tantas coisas que Deus já vai estabelecer no ano de 2021 na nossa vida. Eu entendo que a igreja ela não está nessa vida, né, nesse momento de passagem apenas, não. Eu creio que a igreja ela veio para ser profética nesse novo tempo. Eu creio que a igreja não é uma placa, uma denominação, um CNPJ. Eu creio que a igreja é eu e você. E como seja eu e você, nós estamos aqui para profetizar um novo tempo. Estamos para profetizar porque a igreja ela tem poder para que o coronavírus bata em retirada no planeta Terra. Eu creio naquilo que a Bíblia diz, e a Bíblia diz o que? Dominai a terra e sujeitai-a. Deus falou isso para a igreja, e se eu sou igreja, eu recebo e tomo posse e começo a profetizar um novo tempo, um novo momento para que Deus colocou a igreja na terra. Eu acho que eu já estou pregando, né? Eu profetizo para vir um novo na noite desse dia, que nenhum mal lhe sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque o Senhor dará ordem aos seus anjos para que te guardem e não tropece com teu pé em pedra. Ei, eu profetizo que o vale dos ossos seco vai surgir vida. Eu profetizo um novo tempo para a tua casa e para a tua família. Coronavírus vai bater em retirada do planeta Terra, porque a igreja se posiciona na noite desse dia. Queridos, após o culto, eu preciso falar isso agora, porque depois do culto eu não sei como é que a gente vai terminar. Eu espero que seja debaixo de glória. Mas depois do culto, nós estamos, eu e minha esposa, começamos um projeto chamado Engordando com Propósito. No final do culto nós trouxemos o nosso material. Irmão, você trouxe livro? Ainda não, irmão. Um dia eu conversando isso com um irmão, interessante, apóstolo. Uma vez um irmão me chegou e falou para mim assim: por que você não escreve livro, varão? Eu falei: tá doido, rapaz? Eu escrever livro, viajou na maionese. Aí ele falou para mim assim: varão, entenda uma coisa, você é igreja. Pensar alto e pensar pequeno dá o mesmo trabalho. O problema é que a gente coloca sempre as coisas no diminutivo, a gente nunca consegue pensar grande, porque o nosso Deus, Ele é grande. Então entenda uma coisa, saia da zona de conforto e comece a pensar como Deus pensaria ao seu respeito. Ele olha para você e sabe o que Ele pensa? Ele ergue do pó caído e do monturo necessitado e coloca, sabe aonde? Não é no abismo, Ele coloca no meio dos príncipes. É porque eu e você temos um complexo de inferioridade e nos colocamos abaixo. Deus não, Ele pega você e coloca onde Ele quer te colocar, nos altos, no meio dos príncipes, no meio da hierarquia. Eu profetizo, eita, hoje eu estou cheio de Deus, irmão. Eu profetizo que Deus vai levantar pessoas aqui para colocar dentro da política. Irmão, está amarrado não. Por anos profetizamos e declaramos com a nossa boca que a política é do diabo. Não, querido, Deus vai colocar homens cheios do Espírito Santo na Câmara Municipal de Rio das Ostras. Sabe por quê? Rio das Ostras será mudado através da igreja, dos representantes que Ele vai levantar nessa igreja. Então entenda, você é pequeno, é verdade, mas Jesus dentro de você é grande. É por isso porque a palavra Emanuel significa Deus
porque a palavra Emanuel significa Deus conosco, mas traduzida no texto ele diz assim que é Deus dentro do barro. Ou seja, você é só barro, mas Deus dentro de você, você se torna grande. Então nunca se coloque abaixo. Quando a pessoa falar para você que você não é nada, que já tem o diabo para colocar você no chão, você olha para ele dizendo assim: Satanás, você me coloca no chão, mas quando eu acordo eu tenho a opção de o céu me governar ou de a terra me governar. Eu escolho que o céu me governa no dia de hoje. Você coloca de manhã e fala assim: Deus, o que que tu quer que eu faça hoje? Deus, o que que tu quer? Não me deixa de fora do teu plano hoje. Me coloca no teu centro, me coloca no teu projeto, me coloca no centro da tua vontade. Sabe por quê? Porque eu quero não me deixar de fora naquilo que o Senhor colocou no dia de hoje. Gênesis capítulo de número 22. Eu fiquei sabendo lá em Caxias que vocês estão sofrendo uma overdose do livro de Gênesis. Aí eu falei: Jesus, o que eu vou pregar? Porque o povo não aguenta mais ouvir Gênesis. Ele falou: então você vai lá para pregar Gênesis também. Queridos, Gênesis capítulo 22. Deixa eu colocar o óculos que já é quase 40, né, irmão? Gênesis capítulo 22. Versículo de número 6. Gênesis capítulo 22, verso de número 6. Quantos acharam, digam amém. E tomou Abraão a lenha do holocausto, e pô-la sobre Isaque seu filho, e pô-la sobre Isaque seu, e ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Leia o versículo 2, projeta para mim no telão, querido, o versículo 2, que está escrito assim: e disse: toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto, sobre uma das montanhas que eu te mostrarei. Queridos, prometo ser sucinto, breve. Não tenho algo de extraordinário para falar, apesar que a Bíblia Sagrada ela já é extraordinária por si. Billy Graham, um dos maiores evangelistas da história, ele disse que a Bíblia ela é mais atual que o jornal que você vai ler amanhã. Porque o jornal que você vai ler amanhã depende da notícia de hoje, não é verdade? A Bíblia não, ela desde a eternidade da eternidade, ela já foi escrita e escrita. Detalhe, a tua história já foi escrita nos anéis da história da humanidade. E é interessante, porque, e quando eu poderia falar de qualquer texto da Bíblia, porque qualquer texto da Bíblia, você poderia pregar sobre qualquer um dos livros. São 66 livros, 1189 capítulos, 31.173 versículos, 3.522.480 letras. Vem de 66 livros, 29 do Antigo, 27 do Novo. Aliás, 39 do Antigo, 27 do Novo. Vem do termos bíblicos, uma coleção de livros. E não é um livro qualquer. Não é um livro que você pega, lê como um gibi, um livro qualquer que você pega, lê. Quando você lê, você dorme e você coloca na cabeceira, não. Ela é a essência da palavra de Deus, do Todo-Poderoso. É por isso que quando você lê João capítulo 1, você vai ver escrito lá: porque no princípio era o verbo, vírgula, o verbo estava com Deus, vírgula, e o verbo era Deus. E detalhe, vírgula de novo, e o verbo habitou, morou, viveu entre nós. Sabe por quê? E eu digo uma profecia já na noite desse dia. Porque quando você conhece o verbo, e o verbo se revela a você, a verba aparece na tua vida. E quando eu falo de verbo, eu falo de provisão na vida financeira dos membros da igreja Vinho Novo de Rio das Ostras. Querido, eu começo a falar de provisão de Deus, mas eu posso falar muito bem também de provisão
prosperidade de Deus. Para que a prosperidade ela chega, Deus primeiro ele vai dar a provisão. Sabe o que é provisão? Provisão é aquilo que quando nos 47 no segundo tempo você pensa que não vai dar em nada, Deus chega no último minuto, mete o gol, o VAR não tem que se intrometer. Sabe por quê? Porque o gol é válido. Deus vai entrar com providência na tua vida por esses dias, assim te diz o Senhor. É interessante porque quando pegamos o livro do Gênesis, começamos a ler o capítulo 22. Capítulo 22, quem não conhece o capítulo 22, não é verdade? Ele é o clássico das escrituras. Ele fala de Abraão para pegar o seu filho. E é interessante porque a vida de Abraão por si só, você já começa a se apaixonar por ela. Se você pegar o capítulo 12 e for até o capítulo 24 do livro do Gênesis, você vai ver Deus falando da vida de Abraão toda. Há um período lá, um lapso temporal, um interregno, que Deus vai começando a se revelar na vida de Abraão de forma graduativa. Por exemplo, Deus no capítulo 12 fala para Abraão o quê? Ei Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e vai para uma terra que eu ainda vou te mostrar. E é interessante que a Bíblia diz que ele foi sem perguntar para onde ia. E é interessante que ali começa uma história interessante, sabe por quê? Porque se você pegar o capítulo 11, você pegar o pai de Abraão, o nome dele era Terá, você vai ver que o pai de Abraão diz a história que ele era um idólatra, ele adorava os pseudos deuses da Mesopotâmia antiga. Então você vê que o pai de Abraão está adorando Deus. Deus desce na casa de Abraão, se revela para Abraão. A palavra revelação vem de revelar a ação. Deus está dizendo: Abraão, se você obedecer do que eu estou te falando, você vai viver coisas extraordinárias. Eu vou lhe revelar uma ação, eu vou lhe revelar, eu vou te mostrar como é que Sodoma é, vou te levar em Sodoma, mas nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque eu darei ordem aos meus anjos para que te guardem e que você não tropece o teu pé em pedra. Você vai ver como eu sou Deus de provisão. Você vai ver como no meio do deserto dos carvalhais de Manre eu vou enviar os meus anjos, vou lhe revelar a você. Você vai ver tantas coisas maravilhosas. Ei, eu tenho uma proposta. Topa? Topa o Senhor. Qual é? Sai da tua casa. Porque toda proposta que Deus lhe fizer, embora você não entenda, embora você não compreenda, entenda uma coisa: aceite, porque Deus não te coloca na furada, Deus não te coloca num caminho sem volta, Ele não te coloca na bifurcação. Ele não é bifurcação, Ele não é labareda, Ele não é beco, Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. E Ele está te fazendo proposta. Qual é a proposta? Sai da tua terra. Segundo, sai da tua parentela, porque o que eu tenho para te revelar, a tua família não vai compreender e não vai comportar a revelação que eu tenho para você, Abraão. E vai para uma terra que eu vou te mostrar. E diz o escritor aos Hebreus que ele saiu sem saber para onde ia. É bonito pregar, é bonito dizer, mas a igreja do século 21 é a igreja que me ouve, é a igreja que eu prego. Às vezes eu consigo entender uma coisa através da revelação da palavra e através da revelação do Espírito. Nós somos bons de teoria, mas péssimos de prática. Imagina você indo para casa agora depois do culto, vai para a cantina, porque crente gosta de cantina. Ele vai para a cantina, faz o lanche e vai para casa, e você até faz um certo comentário: que palavra essa foi hoje do pregador, não é verdade? Nosso ministério de louvor estava cheio, o pastor hoje petrou a bênção, hoje o culto foi uma bênção. Mas nós vamos para casa, e se Deus descesse no nosso quarto hoje, Ele se revelasse e dissesse assim: sai da tua terra, da tua casa, sai da zona de conforto, sai desse momento, desse lugar, porque enquanto você não sair daí, eu não tenho como me revelar a você. A gente vai pensar duas vezes se obedece ou não. E quando eu começo a falar de obediência, eu começo a me lembrar do texto que diz assim: misericórdia quero e não sacrifício. Sabe por quê? Porque Deus tem prazer mais em obediência do que sacrifício. Nós somos a geração do século 21 que a gente exala mais pelo sacrifício do que pela obediência. Te provo, a gente pensa que subir um monte 7 vezes toda sexta-feira é porque não, eu estou jejuando toda sexta-feira, pode chover, pode fazer sol, eu estou lá no monte orando. A gente pensa que a gente compra Deus com sacrifício, e Deus não está preocupado com o sacrifício, Ele está preocupado com obediência. Porque você consegue agradar a Deus obedecendo a sua palavra do que o sacrifício que você faz. Você pensa que acordar toda madrugada 3 horas da manhã, você vai comprar a Deus com o seu sacrifício. Deus não está preocupado com o seu sacrifício, Ele está preocupado com a sua obediência. Como
Como vamos estabelecer 2021 se a gente não consegue cumprir o básico? A gente quer que Deus faça uma revelação estrondosa e Ele quer que você só cumpra o básico. O que é obedecer? Ei, querido, a mulher sábia edifica a casa, mas a tola destrói. Ele quer que você obedeça o princípio bíblico. Ei, querido, o varão ainda é o governante da sua casa. Ei, filho, obedeça seu pai e a sua mãe, porque é mandamento com promessa, obediência básica. Ei, igreja, obedeça o vosso pastor, porque assim lhe agrada ao Senhor. Ei, igreja, obedecei a Cristo como a igreja obedece. A Bíblia diz em Efésios capítulo 5, verso 32, se não me falha a memória: grande é esse mistério. Me refiro a quê? A Cristo e a igreja. Que mistério é esse que Cristo tem com a igreja, Raul? Que mistério é esse que Deus, Ele ama a sua igreja de uma forma tão tremenda que a igreja não consegue compreender e comportar aquilo que Ele tem se revelado pelo amor, pelo sacrifício, por tudo que Ele faz, e que Ele ainda não desiste de nós, porque pelo tempo que a gente faz, que a gente pensa que anda com Cristo, ai, Jesus da glória, aleluia! A gente já não era para estar aqui faz tempo. Você sai daqui, daqui a pouco você vai e erra. Eu saio daqui, caio, erro toda hora. E a sua bondade, graça, misericórdia se estende sobre a minha vida. O perdão dele se estende sobre a minha vida. Ele pega Abraão e fala assim: Abraão, sai da tua terra e da tua parentela e sai da terra que eu vou te mostrar. Aí no capítulo 13, o que ele faz? Ele pega, mas não vai sozinho não, leva alguém da tua família, leva o teu sobrinho Ló. Ele pega no capítulo 13 e leva Ló, vai para Abraão. E no momento ele se separa e vai para a campina de Sodoma. E Abraão ele fica, porque Abraão prefere obedecer do que sacrificar. Quando está no capítulo 14, Deus está querendo destruir Sodoma e Gomorra, e Ló está dentro de Sodoma. Sabe o que Abraão vai? Abraão vai interceder. Abraão vai orar. Porque crente que não ora, irmão, ele conta com a sorte, menos com o milagre. A gente tem aquela velha mania de terceirizar a oração. Pô, pastor, tem como você orar por mim? Eu quero que você ore por mim, mas eu não quero ter o trabalho de dobrar o joelho para orar. Foi um pregador esse dia lá na igreja que foi muito interessante. A gente trabalha, a gente tem um dia difícil, a gente trabalha, a gente vai para a faculdade, a gente faz curso, a gente vem para a igreja, a gente serve a igreja, a gente serve o nosso pastor, a gente serve todo mundo, e a gente chega cansado, e a gente faz aquela oração de cansado, sabe aquela? Que você vai para o pé da cama e você começa a orar, só que você começa a orar com coisa sem coisa. Não tem, você fala: Senhor, muito obrigado. O dia hoje teve muito sol, Jesus. Abençoa o diabo. Senhor, abençoa geral, Jesus. Abençoa geral. Em nome de Jesus. Nós damos as últimas coisas como deveríamos primeiro dar a primícia para Ele do decorrer do dia. Eu tenho um pastor que ele me ensinou, presbítero Fábio, ele é meu psicanalista, inclusive. Ele me ensinou uma coisa em uma das nossas sessões, que ele falando assim: você tem que entender que Deus, ele tem que ser primícia, ele tem que ser o primeiro. Quando você acordar pela manhã, a primeira coisa que ele me ensinou: faz um café, pega o celular, coloca um fundo, porque quando você coloca um fundo, ele não está aqui para fazer fundinho emocional, ele está batalhando, ele está trabalhando comigo. Salmo 143, ele diz assim: bendito é o Senhor Deus e Pai, que adestra minhas mãos para a peleja e os meus dedos para a guerra. E quando ele está dedilhando, ele está guerreando. E quando eu estou com a mão, eu estou na espada, trabalhando e semeando a palavra no teu coração, na tua vida, para que o diabo depois do culto, ele não venha roubar a semente poderosa que é a palavra. Ele falando: coloque um louvor, faça um café e coloque o seu plano de leitura em dia. Eu coloquei o plano de leitura, irmão. Você não sabe como Deus tem feito maravilhas na minha vida. E eu pego um capítulo para meditar em casa. E quando eu vou para o trabalho, eu medito em 2, 3 capítulos por dia. E eu vou começando a dedilhar. Sabe por quê? Eu entendi que Deus tem que ser o primeiro. As demais coisas vos serão acrescentadas. Quando Deus começa a interceder por Ló, Ele está dizendo assim: Senhor, se tivesse 100 justos na cidade, o Senhor salvaria? Se tivesse 100 justos, eu salvaria. E Ele vai fazendo a diminuição. Se tivesse 100, 50, 40, 30, 1, se tivesse um justo, o Senhor salvaria? Ele falando:
Se tivesse um justo, eu salvaria. Ele, então beleza, eu sou esse justo. Ló não é justo, mas eu intercedo por ele. Ele vai em Sodoma, pega 318 homens de guerra, de batalha, vai para Sodoma, pega Ló, pega todos os despojos e vai. E o homem de Sodoma diz assim, o rei de Sodoma diz assim: Abraão, pega todos os despojos e leva para você. Sabe qual foi a resposta de Abraão? Eu não posso pegar os despojos, porque se eu pegar os despojos, vão dizer que eu enriqueci. Vocês vão ter gabarito para dizer que eu enriqueci ilicitamente. Eu não posso trocar a proposta pela promessa. Eu não posso trocar a proposta pela promessa. Se vocês quiserem ficar, fique. Mas eu sei em quem eu tenho crido, e que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que daquilo que eu peço em oração, ou do que eu penso, segundo o poder em que nós opera. Sabe o que acontece quando ele acaba de fazer isso? Lê o capítulo 15, verso 1, 2, 3 de Gênesis. Ele vai dizer assim: Abraão, ele, pois não, Senhor, eu sou o teu escudo. Deus não dá ponto sem nó, irmão. Deus não é menino, Deus não é moleque. Deus, ele não diz uma coisa sem lógica. Ele está dizendo assim: Abraão, eu sou o teu escudo, eu sou aquele que te protejo, eu sou aquele que te guarda, eu sou aquele que te protege. Não tosquenejará, eu não cochilo, eu não durmo, o guarda de Israel. Vírgula, sou o seu muitíssimo galardão. Sabe por que ele disse isso? Porque como ele tinha recusado as riquezas de Sodoma, porque as riquezas de Sodoma são passageiras, a traça e a ferrugem corrói, ela vem e passa como o vento e o ar, como você respira. Deus está dizendo, assim como você recusou as riquezas de Sodoma, eu estou te dizendo, eu sou o seu presente, o seu muitíssimo galardão. A riqueza do mundo passa, mas eu sou eterno. A riqueza do mundo passa, mas eu sou para sempre na tua vida, porque quando você tem a mim, você tem tudo. Vou repetir: quando você tem a mim, você tem tudo, Abraão. Josué capítulo 14, leia. Você vai ver Caleb, filho de Jefoné, dizendo assim: eu sou o mesmo de 40 anos atrás, eu não mudei. Assim como o escritor aos Hebreus diz que eu sou o mesmo de hoje, ontem e será eternamente. Caleb fez questão de dizer: ei, o homem muda o tempo todo. Eu faço questão de dizer: eu sou o mesmo de 40 anos atrás, apóstolo. Eu ainda creio na promessa, eu ainda creio em Deus que cura, eu creio em Deus que ainda liberta, eu creio ainda que Deus que pode fazer maravilha, eu creio no Deus que pode trazer existência aquilo que não existe, eu creio no Deus que pode fazer milagre, eu creio no Deus que pode quebrar o arco, despedaçar a lança, eu creio no Deus que pode fazer maravilhas no meio da sua igreja ainda. Sabe o que ele fez? Ele começou a repartir as terras. Mas quando chegou para a tribo de Judá, ele está dizendo assim: ei, vocês não vão ter herança. Ué, por que a gente não vai ter herança? Porque eu sou a sua herança. Como assim, Senhor? Mas a gente quer uma terra, vocês não entenderam. Para que vocês terra se vocês têm a mim? Porque quem tem a mim tem tudo. Então, enquanto os outros estão se gabando nas redes sociais, mostrando que não tem ou que pensa que tem, porque rede social é uma imagem que as pessoas gostam de mostrar para poder se autoafirmar, diz a psicanálise. Mas enquanto as pessoas estão buscando se firmar, você já tem conceito firmado. Quem é? Cristo é o teu conceito firmado. Porque você tem Cristo, então entenda, você tem Cristo, você tem tudo. Nada vai te faltar, porque Ele é o teu pastor e nada vai te faltar. Quando você vê Deus fazendo algo tremendo na vida de Abraão, percebe que o nome dele começa com Abrão e Sara começa com Sarai. E no decorrer da caminhada, sabe o que Deus faz? Deus transforma de Abrão para Abraão e de Sarai para Sara. Perceba que no Abraão ele coloca mais um ar, e de Sara ele tira o i e transforma em Sara. Então perceba uma coisa: quando Deus ele quer transformar a vida de alguém, quando ele te trouxe para a presença dele, perceba o que eu vou te dizer agora. Muitas coisas ele incluiu na tua vida, mas tem outras coisas que ele teve que tirar da tua vida. Porque na presença de Deus é assim: ele coloca o que vai te abençoar e ele tira aquilo que ele vai te amaldiçoar, porque ele transforma a maldição em bênção. Entenda uma coisa: você ouviu a vida toda que Deus é Deus de Abraão, de Isaac e de... Deus é Deus de Abraão, de Isaac e de...
Deus é um Deus geracional. Mas você quase não ouve dizer ninguém falando que Deus é Deus de Sara, Rebeca e de Raquel. Você ouve dizer que Deus é o Deus dos patriarcas, mas você quase não ouve ninguém dizer que Deus também é Deus matriarcal. Num tempo em que a mulher era desmerecida, a mulher não era valorizada, Deus ele pega a mulher que não tinha valor nenhum. Sabe qual é o princípio disso? As três eram estéreis. As três não podiam gerar filhos. E sabe o que Deus faz? Deus pega aquilo que não podia gerar. Parece que eu estou falando da tua vida, né? Deus parece que pega aquilo que não podia gerar. Deus pega aquilo que a sociedade dizia: é mulher, não tem valor nenhum. Pessoas pegam, dizem, olha para você e dizem: olha, não tem fruto, não tem como gerar nada, não tem como dar nada, não tem como produzir nada. Olha para ela, não sabe cantar, não sabe pregar, ela não sabe nem andar direito, não sabe se vestir direito. E Deus já pegando assim: mas é instrumento poderoso na minha mão, e é isso que eu vou fazer. Eu pego aquilo que não é nada e transformo em instrumento da minha palavra. Eu pego o cracudo na cracolândia e diz: olha, é cracudo, não merece nada. E diz: eu vou pegar e vou transformar num missionário cheio do Espírito Santo de Deus. Eu morei numa comunidade no Rio, lá em Caxias, e cansei de ouvir histórias, nunca vi, mas cansei de ouvir, que pegam um menino, o vacilão, o famoso vacilão, porque a sociedade dá nome de vacilão, a igreja é chamada para abençoar. E eles chegam falando: quem foi o abençoado que falaram isso? Não, falaram que é o vacilão que vacilou lá no meio da favela. Pegaram e colocaram no micro-ondas. Sabe o que aconteceu? A mãe chegou. A mãe chegou e falando assim: não façam isso porque ele é meu filho. Aí o cara fala assim: minha senhora, ele não vale nada. Isso é um vacilão. Isso não merece nem morrer da forma que ele vai morrer. Aí a mãe diz assim: ele pode ser o que ele for. Ele pode ser isso aí que vocês falaram, mas ele ainda é o meu filho. Deus pega a mulher que é estéril, pega aquilo que não dá nada e transforma numa nação poderosa que é Israel nos tempos de hoje. Israel só é Israel por causa dessas três mulheres que eu acabei de vos narrar. Sabe por quê? Ele faz questão de dizer: ei, eu poderia pegar uma mulher fértil, eu poderia pegar uma mulher que a mulher bebe água e engravida. Não, eu fiz questão de dizer: elas só engravidaram porque eu ainda faço, elas só geraram porque eu ainda faço. Não é você quem faz, não é o apóstolo quem faz, não é a minha pregação, não é a minha unção, é Deus. Sempre foi Deus, sempre será Deus. É Ele, por meio dEle e é para Ele que são todas as coisas. Glória, pois, a Ele eternamente. Nunca foi sorte, sempre foi Ele. Sempre foi Ele, sempre será Ele. Ei, já era para você ter descido a sepultura há muito tempo. Já era para você nem estar mais aqui. Já era para essa enfermidade que te pegou no decorrer dessa caminhada ter te levado. Mas a boa mão de Deus, ela estendeu sobre você. Ele te revelou que o sangue puro carmesim dele ainda está sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. Nenhum mal te sucederá, se cumpriu a Bíblia. Nem praga alguma chegará à tua tenda. Deus concede a bênção para Abraão, sabe por quê? Porque quando você é obediente, a bênção chega mais rápido. O problema é que no meio da caminhada a gente quer dar jeito. Deus falou que não vai te dar. Amém ou não amém? Deus falou que não vai te dar. Deus é menino, Deus é moleque. Não, o que Ele fala Ele cumpre. Tito 2:1, porque Deus não mente. Isso está intrínseco no caráter de Deus. Dentro da teologia sistemática tem uma matéria onde fala do caráter de Deus, da pessoa de Deus. Já parou para imaginar isso, irmão? Você entender Deus como pessoa, embora você não consiga entender alguém que é eterno, imortal, invisível, mas real. E a Ele nós ministramos o louvor nessa noite. Você não consegue entender justamente porque você não consegue entender porque Ele é Deus. Porque se você entendesse a maioria dos projetos como Ele trabalha na tua vida, você não estaria aqui, sabe por quê? Porque você sabe da forma que você está, da forma que você entrou aqui nessa noite, Ele pode mudar o quadro.
Deus, Ele falou que Ele vai te dar. Então por que você está como Abraão querendo dar jeito? Senhor, o Senhor disse que ia me dar um filho. Falei, Abraão, mas cadê o menino? Eu estou trabalhando firme, eu estou fazendo meu trabalho lá em casa, mas cadê o menino? Ele está falando, calma, eu vou te dar o filho. Aí Abraão começa a contestar, porque crente é assim. Crente, ele não se conforma, ele se conforma com uma resposta só. Ele vai fazendo perguntas até Deus responder aquilo que ele quer. É por isso que Ele me enviou hoje, me trouxe de Caxias para cá, porque você não precisa ouvir o que você quer, mas você vai ouvir o que você precisa ouvir nessa noite. Ele está dizendo assim, eu vou te dar o filho. Aí Abraão fala assim, então o meu filho vai ser meu mordomo Eliezer? Ele está falando, não, Abraão, eu vou te dar um filho. Aí ele está falando assim, então me prova que o Senhor vai me dar um filho. Sabe qual é a resposta de Deus? Então faz um culto para mim. Então faz um culto para mim. Porque ele pegou os holocaustos, cortou a ave, cortou o animal. Aquilo ali no Antigo Testamento era uma forma de culto. Porque você não veio para assistir o culto. Você não veio para assistir a palavra do pregador. Você veio prestar um culto de adoração a Ele. Independente da situação que você esteja, Deus, Ele quer ver qual você está o culto. Porque Ele não olha a igreja no coletivo, Ele olha no individual. O Espírito Santo, Ele vai trabalhando no meio de cada cadeira. Ele vai saudando cada coração. E Ele começa a ver como é que você está nessa noite por causa da palavra dEle. Entenda uma coisa. No meio da caminhada nasceu Ismael. Aí quando chega o capítulo 22, Isaac já tinha nascido. Isaac, seu nome significa riso, alegria. O riso voltou a brilhar nos meus lábios. E era Isaac de dia, Isaac de noite, Isaac de dia, Isaac de noite. Isaac e Ismael brigando, falando, para de brigar vocês dois, rapaz. Mas teve um belo dia, um grande e belo dia, que Deus acorda Abraão de madrugada e fala assim, Abraão. E Deus fala, e Abraão fala assim, pois não, Senhor. E ele fala assim, Abraão, pega o teu filho, vai para a terra de Moriá e sacrifica a mim. E Abraão poderia responder de pronto assim, dizendo, beleza, vou pegar Ismael e vou levar para um monte. Porque Ismael não me custou nada, o que não me custa nada não vale nada, não tem valor. Só que Deus é tão lindo, não sei se você leu o capítulo 22, verso 2, fiz questão de ler. Se você fechou a Bíblia, abre ela e lê aí de novo, que você vai ver algo muito interessante. Deus está falando para Abraão assim, me dá o teu filho, vírgula, o teu único filho. E a oferta que Deus está pedindo para Abraão, tem nome, a Isaac. E Deus ainda fala o valor da oferta, a quem tu ama. Quando mexe no sentimento de Abraão, quando mexe naquilo que mexe em você, aí tem valor. E se tem valor, Deus está testando se você é obediente de fato ou não. E é interessante porque ele podia ter levado Ismael, mas Deus faz questão de dizer, eu quero a Isaac, a quem tu ama. Eu quero um sacrifício que tem valor para você. Porque se você me dá aquilo que não tem valor, que raio de sacrifício é esse? Pega ele e vai para Moriá. Moriá no hebraico significa lugar de decisão. Porque vai chegar um momento que Deus vai te testar até o último momento. Vai ter um momento que Deus vai colocar você numa estrada com a obediência e com a fé. E a fé e a obediência caminham juntos, apóstolos. Mas vai chegar um determinado momento que a estrada vai fazer assim. E você vai ter que escolher para onde você vai e com quem você vai. Se é com a fé ou se é com a obediência. Você vai ter que escolher. Se é pela fé, porque a dúvida anula a fé. Porque a palavra dúvida vem do latim duvidare. Ou seja, é como se você tivesse, Senhor, eu vou por aqui, mas se der errado eu tenho um plano B. Sabe por que a gente não viveu milagres ainda diante de Deus? É porque a gente ainda tem o raio do plano B, rapaz. E Deus está colocando a palavra para eu gritar para essa igreja entender. Vocês precisam confiar em mim. E entender, ou você anda num rumo sem volta, ou você vai passar a vida toda dentro de uma igreja, ouvindo palavra, saindo palavra, e nada vai mudar. Quer viver milagre? Obedeça.
Quer viver milagre? Anda por cima das águas sem testanejar se é fantasma ou não. Quer viver milagre? Vai, joga o anzol no mar e pega a moeda na boca do peixe. Eu profetizo que a igreja vai voltar a viver milagre de novo, no nome do Cristo. Falou com Sara? Pega o teu filho, teu único filho, e Isaac, a quem tu ama. A pergunta é, falou com Sara? Irmão, era dispensação patriarcal. Não era de costume da época o homem falar com a mulher, combinar como é o tempo de hoje. Porque a Bíblia, não sei se você sabe, ela tem 7 dispensações. Inocência, consciência, governo humano, patriarcal e lei. Graça, onde estamos hoje. E juízo, aonde virá o milênio, quando Jesus voltar e o anticristo vai varrer essa terra. Na época de Abraão era dispensação patriarcal. Não era de costume o homem falar com a mulher combinando, eu vou levar o menino, tá? O que você acha? Não, Abraão mandava e ponto final. Ele pegou o menino e levou. E detalhe, outra pergunta: se ele fala para Sara, se o seu marido pega o teu filho e vai levar para o monte para sacrificar, seja sincera, irmã, você ia deixar? Porque aquilo que não te custa nada não vale nada. Ele pega um menino, 3 dias de caminhada. Parece que eu consigo ver Deus do trono, no teu trono da graça, na sala do teu trono, olhando para Abraão, naqueles 3 dias. E 3 dias Abraão calado, 3 dias Abraão calado, andando e se perguntando, porque a fé às vezes entra em conflito. Tem momentos que a nossa fé ela entra em conflito. Nossa, eu posso falar por mim. Imagina Abraão andando falando assim: peraí, eu te conheço, Yahvé. O Senhor não recebe sacrifício humano. Quem recebe sacrifício humano são os deuses da Mesopotâmia antiga, os deuses do meu pai. E foi o Senhor que se revelou na Mesopotâmia para dizer para eu sair de lá. Como é que o Senhor agora nessa altura do campeonato manda eu sacrificar o meu menino? O menino que eu esperei por tantos anos. Imagina a fé de Abraão questionando Deus. E Deus está mandando eu repetir de novo, irmão. Você não tem que entender. Você só tem que adorar e entender. Senhor, eu não entendo, mas o Senhor continua sendo Deus. Eu não entendo porque a porta está fechada, mas o Senhor continua sendo Deus. Eu não sei porque a minha casa está passando essa situação toda, mas o Senhor continua sendo Deus. Eu não entendo, eu gostaria até de entender, mas quer saber? Eu entrego a rédea da minha casa, eu entrego a rédea da minha vida. Eu consigo entender uma coisa: mesmo o Senhor não me dando ou não me dando, o Senhor continua sendo Deus. Deus é onipotente, onisciente, sim ou não? Tem gente que está na dúvida. Deus é onipotente, onisciente, sim ou não, Jairo? Ele não sabia que Abraão ia entregar, porque Deus é atemporal. O que é atemporal? Deus estava naquele momento ali com Abraão, mas ele já estava lá no monte esperando Abraão no monte. Ei, Deus está aqui agora nessa igreja, mas ele já está na sua segunda-feira. Deus já está na tua terça, já está na tua quarta, já está na tua quinta. Sabe o que ele está fazendo lá? Na segunda-feira ele já está quebrando o arco e despedaçando a lança e dando vitória para a igreja vir um novo na segunda-feira. Na quarta ele já está quebrando o laço e dando livramento do demônio no acidente que queria ceifar a tua vida. Na quinta ele já está te dando providão. Na quarta ele já está te dando outra palavra, uma outra palavra. Sabe por quê? Porque é de fé em fé, de glória em glória. É por isso que eu entendo quando eu leio esse texto. Quando Abraão, a carta aos Romanos, quando Paulo escreve assim: Abraão se fortalecia dando glória a Deus. Eu não entendo, eu vou sacrificar o meu filho, mas eu glorifico o teu nome. O meu menino, eu esperei tantos anos, mas tudo bem, eu glorifico o teu nome. Eu não consigo entender, eu já te expliquei dos deuses, mas Senhor, quer saber? Eu não quero saber mais de nada. Seja adorado, seja engrandecido, seja eternizado entre as nações, porque o Senhor é a rosa de Saron, o lírio dos vales, a estrela da manhã. Tu é aquele que esmaga a cabeça da serpente. Tu é o verbo de Deus, tu é o dono de tudo. Tu é o alfa, é o ômega. Tu é o princípio, tu é o fim. Tu és adorado entre os milhares e milhares dos desejados entre as nações. Os céus proclamam a glória do Senhor e o firmamento anuncia a obra das tuas mãos. Um dia faz menção a outro dia, e a noite faz declaração a outra noite. Eu irei ao altar de Deus, o Deus que é a minha grande alegria. Ao som da harpa eu te adorarei, porque tu és
o Deus meu e Rei meu. Apocalipse 19:16, na tua coxa está escrito Rei dos Reis e Senhor. Levanta a tua mão só por um minuto e dá a melhor glória para Jesus nessa noite, se você quiser. Aleluia! Porque se Ele fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele também é Deus. E se Ele não responder, Ele continua sendo Deus. Luiz Hermínio diz uma frase muito interessante, está falando assim: Deus tem pressa no teu ministério. E ele fala uma coisa bem interessante, ele fala assim: pressa é defeito de quem está atrasado. E Deus não está atrasado, Ele chega no momento certo. Atrasado estou eu, para entender os propósitos e os mistérios que Ele tem guardado para a minha vida. Abraão estava assim, 3 dias de caminhada, indo para o lugar da decisão, vai chegar um momento que você vai ter que decidir. E Abraão está caminhando, filha. A gente está vivendo assim, né? E Abraão está caminhando, e ele fala para os moços: fiquem aqui, porque eu vou subir para adorar com o menino. Eu não sei se você prestou atenção, mas quando ele sobe com o menino, Abraão, sabe o que ele está fazendo? Ele está ensinando a Isaac quem é o Deus de Abraão. Porque se você ler a Bíblia, para imaginar isso, irmão. Ele está ensinando quem é o Deus de Abraão. Ele está dizendo assim: pai, o fogo, nós temos o fogo e a lenha, mas eu ainda não vi o holocausto. Deus estava ensinando a Abraão a ensinar para Isaac o que é culto diante dele. Culto sem oferta não tem valor. Ele está dizendo: filho, não temos o fogo, não temos a lenha, mas cadê o sacrifício, pai? Deus está falando e Abraão está falando assim: Deus proverá para si o cordeiro. Interessante, porque o Deus do pai de Abraão se revelou para Isaac, e Isaac entendeu tanto isso. Se você pegar lá na frente e for num deserto chamado Padan-Aram, Deus se revelou para o filho de Isaac. Sabe como Deus se revelou no filho de Isaac? O filho de Isaac está no deserto de Padan-Aram, com a cabeça em cima de uma pedra como travesseiro. Ele se revela, e a primeira coisa que ele fala, sabe o que é? Eu sou o Deus do teu pai. Eu sou o Deus do teu pai. Porque o meu Deus é um Deus geracional. Como é que está a tua casa? As gerações e gerações que passaram sobre a sua árvore genealógica da sua família, Satanás tem tentado colocar maldições, e que essas maldições venham seguindo de geração em geração, para que portas continuem sendo abertas, porque o demônio ele só tem legalidade aonde ele vê porta aberta. E quando essa porta estiver aberta, querido, não adianta. Ele vai entrar, ele vai sair. Você vai vir para a igreja, vai sair da igreja, e você nunca vai entender porque essa área da tua vida não consegue andar. Sabe por quê? Porque a paternidade de Deus precisa ser restaurada na tua casa. A paternidade de Cristo, nós conhecemos um Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, mas não conhecemos o Deus que nós chamamos de Pai. A religião chama Deus de Sacrosanto Deus, de Eterno Pai, na tua presença, Jeová, enquanto Jesus está ensinando o tempo todo que Ele é Pai. Quando Ele vai orar, o que é que Ele fala? Pai nosso que está no... santificado seja o teu, venha a nós o teu. O Pai está querendo que o reino seja introduzido na igreja. Por quê? Porque a graça, ela é de graça. Não é de graça porque não é de graça. É de graça porque alguém pagou um preço muito grande para que hoje você tivesse pela graça. Graça significa favor que você não merece. Mas o reino vai te custar tudo. A unção para pregar, para ministrar e para poder anunciar o evangelho, ela te custa um preço. Mas para isso tudo Deus quer fazer, mas Ele quer restaurar a tua casa primeiro. Ele quer restaurar a tua família, sabe por quê? Porque as palavras, elas dão direção, mas o exemplo, ele arrasta.
Você pode falar de Jesus para o teu filho o dia todo, mas no dia que ele te pegar de joelho, dobrado, orando, ele vai falar: Senhor, que o Deus do meu pai me visite um dia, porque eu quero receber o Deus do meu pai também. Deus, Ele quer reposicionar a igreja de novo não para o passado, mas para a origem. Qual é a origem? A origem da igreja em casa, não do Cristo em casa, como diz na melodia. Mas Deus quer voltar para a origem, porque a igreja não é o templo, a igreja ainda é você. E a igreja começou em casa, e quando começa em casa, nós vamos voltar a ver milagre. E quando começamos a falar de casa, nós estamos falando de um parâmetro de alinhamento, de posicionamento. Como assim? Posicionamento. O varão precisa tomar posição na sua casa de novo. Quer estabelecer 2021? Se posicione. Tem varão aqui hoje? Deixa eu ver. Tem gente que está na dúvida, irmão. Tem varão aqui hoje, igreja? Você sabia que Deus quer reposicionar você dentro da tua casa de novo? Você sabia que você carrega uma unção que você nem sabe que carrega? E Deus quer dar o start nessa unção, sabe para quê? Para que os demônios de geração que permeavam a tua casa, eles querem entrar na tua família, mas é através de você como liderança sacerdotal, a aliança de Arão com o cajado que simboliza autoridade, para você instituir, estabelecer, se posicionar, reivindicar as promessas para a tua casa. Satanás, você trabalhou aqui até hoje, mas a partir de agora, no nome de Jesus, se bate em retirada. Sai, 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 sai. Porque o homem, ele é Deus dentro de casa. Irmão, o homem é a autoridade de Deus dentro de casa. E tem gente que confunde autoridade, pastor, apóstolo, querubim, serafim, pontífice, Papa, tá bom, né? Tem gente que confunde autoridade com autoritarismo. Porque a autoridade ele te dá, mas não é autoridade para machucar, não é autoridade para ferir. E eu estou pregando diante da minha esposa, porque eu estou pregando, estou enganando todo mundo, mas para ela eu não engano. É difícil pregar com a mulher assistindo a gente, você não faz ideia. Porque eu prego para você, mas quem vai dormir, vai para casa comigo daqui a pouco é ela. Ela sabe quem eu sou de verdade. Tem gente que confunde autoridade com autoritarismo. Autoridade não machuca, autoridade da direção, autoridade, poder explosivo do Espírito Santo, do grego. Então entenda, Deus derramou uma autoridade sobre você, que talvez você nem saiba que você tem, mas Ele me trouxe lá de Caxias, lá de Lodebar, de terra distante, passei a Macedônia todinha, para chegar para te dizer assim, para trazer essa revelação para você. Ei, se posicione hoje na tua casa, se posicione hoje através dos teus filhos. Sabe por quê? As maldições que tentavam permear a tua vida, está sendo quebrada hoje aqui no altar, no nome de Jesus. E os teus filhos, e os filhos dos teus filhos vão receber. Ei, você está andando, você vai ver os teus filhos voando nas asas de um novo tempo. Você vai ver a tua filha voando nas asas de um novo tempo. A igreja recebe isso. Levanta a mão e glorifica a palavra profética. Precisamos voltar a ser proféticos. Caso ao contrário, vamos ser patéticos. Caso ao contrário, estamos aqui perdendo tempo no auditório, olhando uma palestra. Ei, eu não sou palestrante, eu não sou pregador, eu sou profeta na noite desse dia. Eu vim profetizar reposicionamento hoje, de novo na tua casa, na tua família. Mulher, tem mulher aqui? Quem é mãe aqui? Quem é mãe e ainda é filha? Deixa eu ver. Louvado seja Deus pela vida de vocês, irmão. Existem mulheres e mulheres. Tem mulher que destrói a vida de um homem, cansei de ver. E você conhece também muitas histórias assim. Mulheres que quando ela quer, ela destrói, ela acaba, ela coloca a vida do homem de uma forma que nem ele acredita que ele chegou naquele ponto.
Mas existem mulheres que levantam o homem de uma forma que ele coloca, o homem estava caído, o homem virou um príncipe. É por isso que a Bíblia diz, escute isso, que quando a mulher tem que ser submissa ao seu marido, não é de submissa de capacho, porque os nossos pais nos ensinaram o quê? A mulher tem que ser submissa ao homem. Tipo assim, a gente já tem aquele entendimento: eu sou um varão, eu falo, você obedece, rapaz. Como eu já cometi esse erro, já gritei com aquela bichinha ali, misericórdia. Mas quando a palavra é revelada, a gente se reposiciona, tudo torna novo de novo. A palavra submissão vem do latim submissere, que quer dizer estar debaixo de uma grande missão. Você não sabe, mulher, o que você carrega dentro de você. Você não tem ideia da missão que Deus estabeleceu sobre a tua vida, na vida do teu esposo e na vida dos teus filhos e na vida dos teus pais ainda vivos. Sabe por quê? Porque enquanto o mundo, as mulheres do mundo estão destruindo a vida do homem, Deus levantou as mulheres da igreja, sabe para quê? Para levantar uma geração de homens fortes, de homens aguerridos. A gente só está de pé porque tem gente orando, a gente só está de pé porque tem gente que ainda intercede. Os nossos filhos ainda estão na presença de Deus porque tem mulheres que entenderam que ela tem que ser a mulher sábia que edifica a casa, porque a tola a destrói. A Bíblia diz de uma mulher em Provérbios 7, uma mulher que ela desceu do prédio, foi para a rua, catou o menino no braço, deu um beijo nele e o menino deixou. E ela pegou o menino e levou para a cama. Ela desceu uma unção chamada de aloés, incenso e mirra, a unção do adultério. Derramou sobre a cama e se deitou com aquele menino e acabou com a vida dele. Se você pegar Eclesiastes capítulo 7, verso 24, está escrito lá assim: e achei coisa mais amarga que a morte. Existe coisa pior do que morrer, irmão? Ainda bem que eu não estou falando coisa da minha cabeça, eu estou citando a Bíblia. Achei coisa mais amarga que a morte: a mulher cujos laços são redes. Aquele que escapar dela encontrará o favor de Deus. É por isso que quando nossos pais falaram, você tem que orar. E hoje a modernidade falando assim, quem escolhe é você, mas você tem que orar para Deus escolher. E eu vou te dar um conselho. Você que ainda está namorando, está noivando, está ainda nesse charabacanta aí, vou te dar um conselho. Se você escolher, você vai fazer besteira. Pede para Deus escolher, porque quando Ele escolhe, não tem como dar errado. É por isso que quando a Bíblia fala da mulher de dentro de casa, ela fala da mulher sábia que edifica a casa. E sabedoria você não adquire no livro, no Google, nos vídeos que você assiste. Sabedoria você só encontra de joelho, pedindo a Deus: Senhor, derrama sobre mim, sobre a minha casa, sobre a minha família. A mulher, ela tem a entendimento e a sabedoria, sabe de quê? De orquestrar, colocar em ordem a tua casa. Não tem quando o varão fala assim, eu falo: filha, cadê a manteiga? E a manteiga está na cara dele. E ele está falando: filha, cadê a manteiga? E ela dá aquele grito lá em casa: se eu for aí, eu vou esfregar na tua cara. Sabe por quê? Porque mulher vê coisas que o homem não vê. E a gente é cabeça dura e demora para assistir isso. É essa hora que dá a mensagem que você fala: meu Deus, Jesus fala tudo mesmo. Filha, cadê a calça? A calça está na cara dele, irmão. Meu Deus, aquela ali, misericórdia. De vez em quando ela tá, e ela é calminha, irmão, ela é calminha. Mas ela dá um charabacanta lá do lá do quarto. Ela fala: meu Deus, o senhor não acha nada, você só procura com o olho, você não procura com a mão. Graças a Deus que isso é só lá em casa, na tua casa não é assim não. A mulher, ela tem o poder de organizar. A mulher tem o poder de orquestrar a sua casa, de orar pelos seus filhos, de orar pelo seu marido, de interceder. Eu cansei de ver, irmão, filhos desviados, filhos com homens que estão dentro da prostituição, dentro do homossexualismo. E eu vi mulheres de oração subindo o monte, descendo o monte, indo para a consagração, acordando 3 horas, falando: Senhor, tem de misericórdia do meu filho. Eu não criei meu filho para viver dessa forma. Ele é profeta da tua casa. Ele está no mundo, mas ele é profeta
estar na tua casa. Eu vou ver meu filho até dezembro desse ano na tua casa, tangendo o instrumento, adorando o teu nome, glorificando o teu nome. Ei, levanta a tua mão que eu vou profetizar. Ei, mulher, o posicionamento que Deus te chama hoje é: orquestra a tua casa, porque Ele vai fazer maravilha no meio de vós. Aplauda o Rei. Quem ainda é pai e mãe, mas ainda é filho? Deixa eu ver. Você acabou de se reposicionar. O varão se reposicionou em casa, a varoa acabou de se reposicionar em casa. Mas a gente não tem como se reposicionar em casa se a gente esquece do passado. Sabe qual é o nome disso? Princípio da honra, apóstolo. Me corrija se eu estiver errado, paizão. É o único mandamento do decálogo que fala: honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os seus dias na terra. Mas eu vou lá, eu vou de vez em quando, e lá é uma coisa, honrar teus pais é outra. Princípio da honra não pode ser quebrado. Princípio da honra não pode ser desmanchado. Sabe por quê? Porque Deus estabeleceu dentro do decálogo, dentro da lei. E as pessoas falam: mas a lei já caducou, ela foi revogada. Não, a Bíblia não pode ser revogada, porque ela na sua essência é a sua palavra. E se está dentro da palavra, a gente precisa entender uma coisa: a gente precisa voltar a olhar para trás e começar a honrar os nossos pais, começar a cuidar deles, começar a fazer o que na adolescência a gente deu trabalho, na nossa juventude a gente deu trabalho. E Deus ainda está te dando a oportunidade de consertar o que você fez no passado, honrando o teu pai e a tua mãe. Querida, a palavra realmente não empolga para você dar glória, ela não te empolga para você dar aleluia, para você falar língua estranha. É uma palavra de reposicionamento. 2021 é ano de nos reposicionarmos na nossa casa, mas voltarmos para o passado, para a nossa origem, e dizer: me perdoa. Você não vai chegar na casa dos seus pais e dar um charabacanta, mas você vai chegar para eles e vai falar assim: me perdoa, porque hoje eu sou pai. Aleluia. Hoje eu sou mãe. Me perdoa pelo trabalho que eu te dei. Pega uma bacia e uma toalha e lava os pés deles dois. Eu estou todo arrepiado no altar, irmão. Vai ser tempo que Deus vai tirar os microfones das nossas mãos e vai dar uma bacia, apóstolo. E vai dar uma toalha, sabe para quê? Para começarmos a honrar os nossos pais, começar a honrar a nossa geração e começar a honrar a nossa casa e cuidar da nossa família, porque nós vamos estabelecer 2021 na rocha. Sabe por quê? Encerra agora. Mateus capítulo 7, verso 24, a Bíblia fala de duas casas. Duas casas, uma que foi construída na areia e a outra que foi construída na rocha. Quando você olha para a casa que foi construída na areia, você olha: nossa, que casa bonita, que mansão bonita, nossa, que casa bela. Mas se você for entrar e olhar por dentro, ela não tem estrutura. O vento vem e derruba ela fácil. Mas tem a outra que está alicerçada na rocha. A igreja de pé, por favor. Esse dia foi um pregador na minha igreja, ele falou algo bem interessante. Ele falando que quando ele foi construir a igreja dele, era uma igreja para 5 andares. E ele começou a cavar, falaram que tem que fazer a sapata. Para você fazer algo grande, primeiro você tem que fazer a estrutura. Você entendeu, irmão? Deus, ele quer fazer algo tão grande na tua vida, mas como ele vai fazer algo grande na tua vida se ele não te deu estrutura ainda para fazer? Porque se você crescer, quem já nasce grande é monstro. Ele precisa primeiramente dar estrutura para você suportar a unção grande que ele vai descer sobre a tua vida. Então ele vai primeiro fazer o que? Que você cabe para baixo.
E ele começou a cavar, e no meio da caminhada ele falou que encontrou uma pedra. E nisso que ele encontrou uma pedra, ele falou que dava com um ponteiro, ao ponto dele bater na pedra e o ponteiro subir. Bem baixinho, bem baixinho, baixinho. E nisso que ele bateu o ponteiro, ele subiu. Aí ele falou assim: tem como cavar um pouquinho para o lado? Aí o pedreiro falou assim: não pode cavar para o lado não, porque senão vai desalinhar. Vai desalinhar. Porque o projeto da tua vida, ele tem que ser a planta que Deus quer. Não pode ser na sua planta, não pode ser na minha planta. Tem que ser da planta que o engenheiro do céu preparou para você. A casa só pode ficar firme se você manter diante da planta de Deus. Para de dar jeitinho. Para de fazer do teu jeito. Por isso que você não anda, você dá um passo para frente e 3 para trás, sabe por quê? Porque você quer fazer do teu jeito. E o pedreiro falou: alinha, tem que ser alinhado. E ele perguntou: a igreja é de quantos andares? Baixinho, por favor, querido. E ele está falando: quantos andares? É de 5. Ele falou: mas por que ele tem que fazer uma estrutura tão funda? Porque primeiro, para a igreja crescer para cima, ela precisa primeiro crescer para baixo. A fé cristã é a única das religiões, se é assim que eu posso dizer. Para ela poder crescer para cima, ela precisa descer. Enquanto estivermos com o nosso ego, o nosso eu, Deus não tem como trabalhar. Deus só trabalhou na vida de Naamã quando ele falou assim: eu mano e desmano da Síria, eu tenho divisa, eu sou capitão do exército da Síria. Eliseu, você sabe quem eu sou? E Eliseu disse: você pode mandar e desmandar na Síria, mas você agora é leproso. Porque a sua patente não rege quem você é. Quem te rege é o reino de Deus. Jeremias de Israel chegou num conceito que ela pensa que ela pode fazer o que ela quer. O que o senhor quer que eu faça? Desce a casa do olheiro, que lá eu vou te revelar o que eu vou fazer com Israel. Deus só restaurou Israel quando Deus revelou para Jeremias a casa do olheiro. E 70 anos depois, quando tirou Israel do cativeiro babilônico. Porque a palavra Babilônia significa lugar de confusão. Deus não habita onde tem confusão. Por isso que quando ele tira Israel do cativeiro, o salmista diz: e a nossa boca se encheu de riso, e a nossa língua de júbilo.